Pastor Roberto se encontra falando em uma conferência na cidade de Morrinhos, em uma das nossas igrejas da denominação, a Igreja Cristã Evangélica, ali em Morrinhos, né? Então ele não está conosco hoje pela manhã, mas à noite ele se fará presente conosco, estará nos trazendo a mensagem da parte do nosso Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente a Rebeca. Rebeca, traga o papai Timóteo, traga a mamãe Gisele. Eu gostaria também de chamar todos os parentes aqui, todos os avós, os tios, possam estar aqui conosco nesse momento maravilhoso. Amém. Amém. Rebeca. Amém. Pode ir chegando todo mundo aqui. Amém. Gente, é um privilégio, né? Nós consagrarmos os nossos filhos ao Senhor, como o próprio Jesus Cristo também foi consagrado, né? Foi oferecido a Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ler um texto em 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 14 a 17. Os conselhos que Paulo fez a Timóteo, dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse é o desejo para Rebeca, que você, Timóteo, possa realmente instruí-la nos caminhos do Senhor, né? Desde a tenridade. Eu sei que você foi criado dessa forma pelos seus pais, desde pequeno, ouvindo as sagradas escrituras, ouvindo as sagradas letras, que Deus possa abençoá-lo. E aí vem a nossa pergunta: Timóteo e Gisele, vocês estão dispostos e o compromisso de criar a Rebeca nos caminhos do Senhor? Sim. Amém. Amém. Então o Timóteo vai orar como pai, depois eu vou orar. Deus abençoe. Senhor, meu Deus, nós queremos aqui, ó Pai, nessa manhã, primeiramente agradecer pela graça do Senhor, por nos dar, ó Pai, a vida da Rebeca, pela bênção que ela tem sido em nossa vida, pela saúde que o Senhor tem concedido a ela. Somos gratos, Senhor, por essa felicidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de a cada dia, ó Pai, estar acompanhando o crescimento dela. Queremos agradecer e também queremos consagrar a Ti a vida da Rebeca, que ela venha servir ao Senhor, que ela venha ter o Senhor como único Deus, que ela venha, Senhor, professar a Sua palavra. Queremos nos comprometer, ó Pai, a ensinar a cada dia os caminhos do Senhor. Queremos, ó Pai, ler a Bíblia com ela, queremos caminhar cada dia, ó Pai, com Jesus e apresentar, ó Pai, Jesus a ela. Queremos, ó Pai, dar testemunho, ó Pai, de vida. Cada dia, Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti a vida da Rebeca. Ela é do Senhor. Amém. Querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, pela vida da Rebeca. Essa criança que o Senhor trouxe ao mundo, ó Pai, e que agora, ó Pai, o Senhor usa a instrumentalidade, ó Pai, do Timóteo, da Gisele, para o crescimento dela, ó Pai. Como foi assim com Jesus, cresci em graça, sabedoria, estatura diante do Senhor e diante dos homens, ó Pai. Que o Senhor dê ao Timóteo e a Gisele a sabedoria, ó Pai, para realmente ensiná-la, instruí-la, ó Pai, nos caminhos do Senhor. Que possam realmente colocar em prática, ó Pai, o que nós ouvimos em Deuteronômio 6. Que possa falar da Tua palavra, das Tuas verdades,
ao deitar, ao levantar, ao andar pelas ruas, em casa, ao comer, sentado à mesa, que as suas verdades, ó Pai, possam ser proclamadas e que ela possa crescer, ó Pai, em graça, sabedoria diante do Senhor e de toda a sociedade. Assim nós louvamos e a consagramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Timóteo e Gisele, uma lembrancinha para ela, sua primeira Bíblia. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, viu? Timóteo, Deus abençoe. Amém. Podem sentar, meus queridos. Deus os abençoe. Amém. Meus queridos, antes de nós adentrarmos no estudo da palavra de Deus, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo em oração por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em dor. Nós temos acompanhado alguns casos na vida da igreja, as pessoas que estão sofrendo com enfermidades. Eu gostaria que você, aí mesmo onde você está, se você tem um ente querido, um parente, ou até você mesmo, alguém da sua família que está sofrendo, que está em dificuldades, que está em dor, ou qualquer outra causa, que aos seus olhos você pode olhar e dizer, isso parece impossível de ser solucionado, de ser resolvido. Nós cremos num Deus todo-poderoso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. Amém? Então você aí mesmo onde você está, você pode baixar sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, mais uma vez diante da tua presença, ó Pai, nós queremos colocar a Ti os nossos pedidos representados aqui, ó Pai, pela membresia dessa igreja, sobre as pessoas, ó Pai, que estão em dor, que estão em dificuldade, que estão enfermas. O Senhor conhece cada um, ó Pai, pois foi o Senhor mesmo que os fez, foi o Senhor mesmo que os criou, ó Pai, e que o Senhor manifeste a sua glória, ó Pai, seja na cura, seja no teu cuidado, seja dando a tua paz, que o Senhor, ó Pai, faça a tua vontade em cada uma dessas vidas representadas aqui, ó Pai. Nós louvamos, ó Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que nós pedimos ou que venhamos a pensar, ó Pai, segundo a tua boa vontade. E sabemos, ó Pai, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Então ensina-nos a confiar, ó Pai, na tua vontade, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Efésios. Nós já estamos há um bom tempo estudando o livro de Efésios. E as últimas 3 palavras que nós tivemos, nós entramos dentro da segunda parte, se podemos dizer, da carta de Efésios. Sendo que a carta aos Efésios, dividida em 2 formas. A primeira parte, os 3 primeiros capítulos, é a parte doutrinária, a parte de ensinamento, a parte de instrução que o apóstolo Paulo traz a essa igreja. Dos capítulos 4, 5 e 6, nós temos então a parte prática, a prática de vida, a parte de nós colocarmos em prática tudo aquilo que Paulo nos ensinou nos 3 primeiros capítulos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 4. Capítulo 4, nós estamos falando sobre a unidade da fé. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 ao versículo 6.
E assim diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Pai querido, fale aos nossos corações, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa realmente falar intimamente, ó Pai, a cada um de nós. E ajuda-nos, ó Pai, a preservar essa unidade, ó Pai, cristã. A unidade, ó Pai, do Teu corpo. A unidade, ó Pai, da Tua igreja. Para a honra e glória do Teu santo nome. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. O pastor Roberto, ele entrou nesse capítulo 4, em sua primeira fala, falando o modo digno que nós deveríamos andar e preservar essa unidade. E ele mostrou para nós sobre a santidade relacional, de como nós devemos nos relacionar de forma que venha glorificar o nome do nosso Deus, com toda a humildade, mansidão, longanimidade e um apoio em amor, um apoio amoroso, suportando-vos uns aos outros em amor. E semana passada nós começamos essa parte onde ele vai nos dizer que há um só corpo, nós vimos, e só existe uma igreja. E que igreja é essa? É a igreja formada por todos aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus, que foram selados com o Espírito Santo, foram batizados. Isso é formado tanto de judeus quanto gentios. Nós vimos isso na carta de Efésios, no capítulo 2, onde ele une numa mesma igreja, na igreja de Éfeso, os judeus, como nós sabemos que ele veio para o que era os seus, para o povo judeus, mas os seus não o receberam. João 1,12. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos nessa igreja aqui de Éfeso, tanto judeus quanto gentios juntos. Você pode imaginar aí como é que seria viver juntos numa mesma igreja, um povo judeus com seus costumes, culturas e tradições e tudo mais, e agora os gentios, os estrangeiros, que não eram da mesma cidadania deles, vivendo juntos agora em uma só igreja. Então ele coloca o modo de cada um deles viverem, né? Então, quem é essa igreja, esse um só corpo? É o povo de Deus espalhado em toda a terra, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja na China. Há um só corpo, uma só igreja. É interessante a gente pensar nisso, porque mesmo no meio cristão, às vezes nós temos algumas, vamos dizer, não digo intrigas, mas algumas desavenças com pessoas ditas cristãs de outras denominações, e a gente fica assim, mas o fulano é de uma ala muito diferente da nossa. O fulano acredita em algumas coisas que a gente não acredita. Mas o que Paulo está dizendo aqui, onde ele fala que há um só corpo, é como se eu dissesse, por exemplo, venha para cá, venha para esse canto aqui, todas as pessoas que acreditam que Jesus veio a esse mundo em carne, veio como homem, ele viveu aqui, ele desenvolveu o seu ministério aqui nessa igreja, na face da terra, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia ele voltará para nos levar com ele. Todos que creem nisso, venham para o lado de cá. Você está entendendo? É isso que nos une. As nossas diferenças
de formas de interpretação e tudo mais. Não quero aqui entrar em questões heréticas ou doutrinárias, mas deveria ser isso que nos une como um corpo espalhado por toda a terra, o corpo vivo de Cristo, é esta igreja, cujos nomes estão no livro da vida. Todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, essa é a igreja. Por que eu digo isso? Porque existem aqueles que os nomes não estão escritos no livro da Bíblia. A gente pode ver isso lá em Apocalipse 20, versículo 15, onde ele vai dizer: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu querido, não existe esse negócio, nós falamos semana passada, não existe esse negócio de salvação universal, onde todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu. Não é isso que Paulo ensina, não é isso que nós vimos na igreja, e nem aqui na Bíblia. Uma pessoa só pode começar a fazer parte desse corpo quando ela é convertida, quando ela é regenerada pelo Espírito Santo, ela é selada pelo Espírito Santo, e ela faz parte então deste corpo. E nós vimos o segundo fundamento também, na semana passada, que une os cristãos, que é a unidade de espírito, onde há um só espírito, e Paulo diz, há um só espírito. E que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, há um só espírito. Algumas semanas atrás, em uma das mensagens do pastor Roberto, ele falando justamente sobre a ressurreição de Cristo, no qual aquele véu que nos separava, aquele véu foi rasgado de cima e embaixo, e nós temos hoje livre acesso a Deus. Jesus foi assunto aos céus, e Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, Ele habita na minha vida, Ele habita na sua vida. E eu me lembro da mensagem onde o pastor Roberto falou: olha, às vezes você pode ter um determinado problema lá no seu trabalho, e você diz para a pessoa, falou: olha, você aguenta aí uns 4, 5 dias aí com esse problema seu, que aí no domingo eu quero te levar lá na igreja, para você conhecer a minha igreja, conhecer o meu pastor, e aí ele vai orar por você. Não, meu querido, o mesmo Espírito Santo que habita a vida dos pastores aqui da igreja, habita a sua vida. Você pode orar, você também tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Quando você arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo, foi regenerado, o Espírito Santo habita a sua vida. E há um só Espírito, é esse Espírito que habita a minha vida, que habita a sua vida. Um só Espírito, espalhado em toda a igreja na face da terra. Esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E hoje nós iniciamos no terceiro fundamento básico que une os cristãos. É a unidade de propósito, uma só esperança, uma só esperança. E que esperança é essa, meu querido? Que esperança é essa que Paulo nos traz? É a esperança da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Ele vai voltar, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. A volta gloriosa de Jesus para reinar com a sua igreja, quando os mortos serão ressurretos, os vivos serão transformados, terão um corpo glorificado, e nós subiremos, todos encontraremos nos ares com Jesus Cristo. Ele vai voltar, essa é a nossa esperança, da volta gloriosa de Senhor Jesus Cristo, é a esperança de reinarmos com Cristo. E aqui eu dividi algumas coisas no qual seria essa esperança dos cristãos. A esperança do cristão é uma viva esperança, não é uma esperança que você fica naquela, será que vai mesmo acontecer? Será que ele vai? Não, é uma viva esperança, igual diz a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma viva esperança. Nós temos ouvido nos últimos domingos sobre a ressurreição de Jesus. Semana passada nós ouvimos sobre a rejeição da ressurreição de Jesus. Quando as pessoas duvidavam, até mesmo os próprios discípulos, acho que não estavam realmente esperançosos que Jesus cumpriria aquilo que ele disse, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E essa é a nossa esperança. Há uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a nossa esperança. A esperança do cristão também não se limita a essa vida. Não se limita a essa vida. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, vai dizer que se a nossa esperança é limitada apenas a esta vida, se a nossa esperança é limitada apenas a esta vida, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está viva em Cristo Jesus, que um dia voltará para nos levar para o céu, para morar com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, a esperança gloriosa da volta de Cristo, além dessa vida. A esperança do cristão também é a vida eterna. Nós temos dois textos lá em Tito 1, versículo 2, que diz que na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, preparou antes da eternidade, antes dos tempos eternos. Olha só, a esperança da vida eterna, a esperança que nós temos de morar eternamente com o nosso Deus. Meu querido, a vida está difícil, é muito sofrimento, é muita luta. Essa é a nossa esperança, meu querido, de morarmos eternamente com o nosso Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas alegria, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E Tito, capítulo 3, versículo 7, ele diz que a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. A esperança do cristão também está ancorada em Jesus Cristo. A esperança do cristão está ancorada em Jesus Cristo, onde ele diz em Hebreus 6, os versículos 11 e depois os versículos 18, onde ele vai dizer: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para com a certeza da esperança. E o versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Amém? A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. Não há esperança em nenhum outro lugar, meu querido. Há uma só esperança. A sua esperança não está no seu trabalho, a sua esperança não está no seu chefe, a sua esperança não está no gerente do seu banco, a sua esperança não está esperando aquela herança que vai chegar. Não, 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 a sua esperança não se encontra nisso. Há uma só esperança, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto fundamento, meu querido, o quarto fundamento básico que nos une como cristãos é a unidade de autoridade. Ele diz ainda no versículo 5, a unidade de autoridade, um só Senhor. Há um só Senhor. Um só Senhor. Este é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, vive por nós e um dia virá para nós. É difícil a gente crer que dois cristãos
que dizem obedecer o mesmo Senhor, sejam incapazes de andar junto em unidade. É triste isso, mas muitas vezes a gente vê isso nas igrejas. Porque, como o apóstolo Paulo falou nos versículos 1 e 2, da forma com que nós devemos andar, com toda humildade, longanimidade, mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, nós não precisaríamos ver pessoas deixando uma determinada igreja para ir para uma outra determinada igreja. Se eles colocassem em prática todas essas exortações que Paulo nos coloca aqui, de como vivermos em união, de como nos submetermos ao senhorio de Cristo. Há um só Senhor, há um só Senhor. Nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. Há um missionário norte-americano, Stanley Jones, disse com razão, que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Já imaginou isso? O subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Porque o anticristianismo, ele já diz que é contrário, que é contra, que é anticristo. Agora, o pior é quando nós nos dizemos cristãos, nos dizemos que somos crentes, que somos filhos de Deus, que seguimos o Senhor Jesus Cristo, mas não agimos como tal. Não cumprimos o que foi proposto na sua palavra. Não nos submetemos ao senhorio de Cristo. Há um só Senhor, um só Senhor. É o que Paulo vai escrever lá aos Filipenses, onde ele diz, Filipenses 2, versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós cantamos essa canção há uns 2, 3 domingos atrás, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá? Ele é o Senhor, mulheres, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você viu o quanto é sério isso que nós cantamos? E nós cantamos, nós nos regozijamos, nós louvamos a Deus cantando isso. Mas será que nós temos vivido isso nas nossas vidas? Jesus tem sido realmente o Senhor das nossas vidas, o dono das nossas vidas? O primeiro sermão pregado na época da igreja primitiva por Pedro, aquele sermão onde houve quase 3.000 conversões, e quase 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia. Pedro diz o seguinte em Atos 2, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a pregação de Pedro, Pedro dizendo, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus queridos, há um só Senhor, há um só Senhor. E quando a gente fala sobre um só Senhor, me vem à mente o texto de Mateus 6:24. Você pode até conferir, mas eu acho que é isso mesmo. Onde diz, como poderá o homem
agradar a 2 senhores. Ele coloca isso. Há de agradar a um e aborrecer a outro. Como poderá o homem agradar a Deus e a Mamon? É esse senhor que ele coloca ali. Mamon. As riquezas. O Deus do dinheiro. Meu querido, quem tem sido o senhor da sua vida? Quem tem sido o seu dono? Você tem se submetido a qual senhorio? O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo? Uma vez eu trouxe uma palavra ao nosso pequeno grupo, alguns anos atrás, falando dos senhores, desses deuses que têm dominado o nosso século. E um deles é justamente Mamon. O outro é o Cronos. Tudo que vem de cronológico, cronométrico, vem de tempo, o Deus do tempo. Que muitas vezes quando nós perguntamos se você tem lido a sua palavra, se você tem meditado na palavra de Deus todos os dias, se você tem tido a sua devocional, se você tem tirado um tempo para orar, e muitas vezes as respostas que nós ouvimos, nossa, eu estou sem tempo. Tempo. Deus nos deu um dia com 24 horas, 1440 minutos, todos os dias. Nós temos tempo para aquilo que a gente diz que é prioridade nas nossas vidas. O Senhor tem sido prioridade na sua vida? Ele tem sido a sua prioridade? Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ele tem controlado todas as áreas da sua vida? Há um só Senhor, um só Senhor. Confessar o senhorio de Cristo é um grande passo para a direção da unidade entre o corpo de Cristo. Se nós queremos, meus queridos, viver em união, sermos verdadeiramente um só corpo, esperando o nosso Jesus Cristo, uma só esperança, um só Espírito que nos une, nós temos que nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Você já imaginou se a sua mão, o seu braço, a sua perna não se submetesse à sua mente, à sua cabeça? Já imaginou que catástrofe? Você está dirigindo e de repente o sinal fecha e o seu cérebro manda informações que você tem que pisar no freio, você não pisa, a sua perna não obedece, fala, não, eu não me submeto a você. Mas é assim que muitas vezes nós agimos. Nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Há um só Senhor. O quinto fundamento, meus queridos, que une os cristãos, é a unidade de fé. Onde ele diz no versículo 5, uma só fé. Uma só fé. Uma só fé. E o que seria essa uma só fé? Ou seja, uma só verdade. É uma única maneira de nós rendermos a Deus, é confiarmos plenamente em Jesus Cristo. Essa fé, tanto é o conteúdo da verdade da sua palavra, o conteúdo da verdade em que cremos, como vai dizer lá em Judas, versículo 3, onde ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pela fé. Também, como eu acabei de dizer, essa fé é tanto o conteúdo da verdade quanto a nossa confiança pessoal em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Onde ele vai dizer lá em 2 Timóteo 2:2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tudo que nós temos ouvido da palavra de Deus, é isso que nos cabe a instruir a outros. E essa é a nossa fé, naquilo que nós cremos sobre a palavra de Deus. Tudo que este livro fala a respeito de Jesus Cristo, fala a respeito da nossa fé, fala a respeito daquilo que nós cremos, que nós temos como fundamento para as nossas vidas. Na nossa confissão de fé, nós dizemos que nós cremos nas Escrituras, na Bíblia, como única regra de fé e prática. Meu querido, isso é só da boca para fora? Porque se nós dizemos que cremos nesse livro, cremos na palavra de Deus, como única regra de fé e prática, mas nós não estamos vivendo assim, tem alguma coisa errada. Quando nós dizemos que nós cremos na suficiência das Escrituras, ou seja, a palavra de Deus tem todas as respostas, a palavra de Deus ela é suficiente. Meu querido, há uma só fé, há uma só forma de nós acreditarmos. Essa fé é o mesmo que crença, ou podemos dizer, um sistema doutrinário, bíblico, consistente com a palavra de Deus, um conjunto de princípios absolutos que nos une como cristãos e que consiste na essência do Evangelho. É claro que o que nos une como igreja, e aqui a gente poderia entrar em questões, vamos dizer, doutrinárias, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Por exemplo, nós temos algumas formas que nós divergimos. Não é que nós não podemos andar juntos, ou que nós não tenhamos a mesma fé. Por exemplo, a questão do batismo, onde nós cremos, o que nós adotamos na nossa igreja, como o batismo por imersão. Mas é um só batismo, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Um só batismo, esse batismo que ele vai falar ali na frente, não é o batismo por imersão, por aspersão ou por efusão. Não é isso que ele está dizendo. Nós podemos ter alguns pontos que nós não concordamos teologicamente, mas não é isso que deve nos impedir de caminharmos juntos, de professarmos a mesma fé, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Como eu disse no exemplo anterior, se nós chamássemos todos aqui para o canto, todos aqueles que acreditam no Jesus Cristo ressurreto, que veio a esse mundo, que morreu, derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, e um dia virá para nos buscar. Todos esses que acreditam nesse Jesus, venha para cá. Esse é o povo de Deus. Agora, quando as pessoas não acreditam que Jesus é Deus, como por exemplo, os testemunhos de Jeová, eu não posso dizer que eu posso andar em unidade com eles, porque eles não acreditam na deidade de Jesus. Eu não posso andar, não tem como, nós divergimos. Mesmo que, mas a gente fala de Deus. Não, nós não, mas vocês não acreditam no que a palavra de Deus expõe. Não tem como nós dizermos que somos irmãos, que professamos a mesma fé e que nós vivemos em um só corpo. Não. Há uma só fé, meus queridos. E é o que Paulo vai dizer lá em Efésios, nesse mesmo capítulo 4, versículo 13, onde ele vai dizer, até que cheguemos à unidade da fé. Olha só, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que a igreja esteja unida na mesma fé e busque maturidade, ou seja, ser igual a Cristo, em sua mais perfeita e completa forma. Que essa fé que nos une, no que nós acreditamos segundo a palavra de Deus,
possa nos levar à maturidade, nós possamos estar vivendo a mais perfeita e completa forma, parecidos com Jesus Cristo, dia a dia. O sexto fundamento, meu querido, que nos une como cristãos, nós temos mais um, o sétimo. Se você prestou atenção nesse texto que nós lemos, do versículo 4 até o versículo 6, tem 7 palavras aparece 7 ou uma, onde ele vai dizer, primeiramente, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, agora, um só batismo. O fundamento que une os cristãos, a unidade no batismo, um só batismo. O apóstolo Paulo, ele não está aqui falando, como eu disse, do batismo por aspersão, ou por imersão, ou por efusão, apenas, ou afusão, né? Aspergindo, jogando água. Mas ele diz que há um só batismo no Espírito Santo. Porque quem é batizado com água, meu querido, pode receber esse selo externo. Todas as vezes que nós temos o batismo aqui, esse batismo com água, e sempre que nós fazemos todo esse estudo com as pessoas que vão se batizar, a gente diz que o batismo é apenas uma forma de você expressar externamente aquilo que aconteceu internamente na sua vida. É um selo, é uma forma onde você está selando, você está mostrando externamente o que aconteceu internamente. Mas aquele que é batizado, meu querido, em água ou com água, ele pode até expressar externamente isso que aconteceu, mas que na verdade não expressa o que aconteceu internamente. Isso do que Paulo está dizendo aqui, esse batismo, é o batismo onde nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, no momento quando nós reconhecemos que somos pecadores, no momento em que nós chamamos de conversão, essa regeneração, esse nascer de novo, no qual vai dizer lá em Tito 3, a partir dos versículos 4 a 7, o lavar regenerador, é o que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. É esse Espírito, esse batismo no Espírito Santo, porque se a gente estiver falando apenas do batismo com água ou em água, você pode estar expressando externamente algo, visivelmente, mas que talvez não tenha acontecido internamente na sua vida. Talvez se eu perguntar aqui, você pode me dizer, de pessoas que você conheceu, que foram batizados, mas que hoje estão fora. Estão fora, estão no mundo. Aí você me pergunta, poxa, mas será que é esse batismo que Paulo está falando? Não, isso não aconteceu de verdade, não aconteceu internamente na vida dessa pessoa. Porque se fosse assim, meu querido, o ladrão ali na cruz, ele não teria sido salvo. Porque não há relato na palavra de Deus, não nos consta nada na palavra de Deus, de que desceram o ladrão ali da cruz, o batizaram, e aí depois puderam dizer para ele, agora você está salvo, agora você pode morrer, você está salvo. Não. Não é desse batismo que Paulo está falando. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo vai dizer, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ele não está falando de batismo de água aqui, meu querido. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi-nos dado beber de um só Espírito. Um só Espírito. É esse batismo pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo,
é que nos une, é que nos faz um só corpo, é que faz com que nós tenhamos uma só fé, que nós tenhamos uma só esperança. É isso. E o sétimo fundamento, concluindo, o sétimo fundamento que nos une como cristãos é a unidade familiar. Por que unidade familiar? Porque ele vai dizer no versículo 6, há um só Deus e Pai de todos. Pai de todos. Então nós temos aqui uma família, Pai de todos, Ele é o nosso Pai, e somos todos irmãos, Pai de todos, um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de toda a igreja, tanto da terra quanto do céu. Há um só Deus, que é Pai de todos, e une em sua igreja. Se a gente dividir esse versículo 6 em 3 partes, que Deus é sobre todos, o que quer dizer isso? Deus é sobre todos. Essa frase implica no domínio de Deus, que Deus é soberano, Deus reina sobre todos, Ele está no governo de todas as coisas, nada foge do controle do nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Depois, Deus age por meio de todos. O que Ele quer dizer com isso? Essa frase implica na providência de Deus, somos instrumentos na sua mão. Paulo vai falar mais disso aqui, no versículo 7 em diante, desse mesmo capítulo, nós estamos até o versículo 6, do versículo 7 em diante, ele vai falar sobre os dons, que é distribuído ao seu corpo, é distribuído à igreja, uns para pastores, mestres, evangelistas, ele vai mostrar isso aí. Nós somos uma só igreja, mas a nossa dinâmica é na diversidade. Ele deu um dom para cada um de vocês, e é isso que ele fala, ele age por meio de todos. Esse agir de Deus por meio de todos é de acordo com o dom que Ele concedeu a cada um de vocês, e cada cristão tem pelo menos um dom, e é assim que Paulo vai escrevendo, dizendo que nós somos instrumentos na mão dele, ele age por meio de todos. E em terceiro, quando ele diz que Deus está em todos, essa frase significa e implica na presença de Deus. Ele está em todos nós, Ele habita em todos nós, Ele é o que nós chamamos, o seu nome será, em Lucas, seu nome será Emanuel, que diz Deus conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Ele habita em nós. Você quer uma razão melhor, meu querido, do que essa? Para a gente se esforçar para manter essa união com os nossos irmãos? Como eu coloquei um exemplo na semana passada, de uma família, um marido, uma mulher se casam, tem, vamos dizer, 3 filhos, os filhos crescem, e o marido e a mulher já não conseguem andar mais juntos. Há uma desunião. Resolvem se separar. Marido para um lado, esposa para outro. E os filhos começam a se desentender também, porque começam a querer tomar partidos entre pai e mãe, e os 3 também se separam. Um vai para o norte, outro para o sul, outro para o centro-oeste, se separam. E ficam muito nervosos e falam que não querem nunca mais se ver. Mas aí foi o que eu perguntei na semana passada. O sangue deles mudou por causa dessa separação? O DNA deles mudou? Os filhos deixaram de ser filhos para os pais? Será que os tios deles deixaram de ser tios, mesmo distantes? Os avós deixaram de ser avós? Só por estarem distantes, eles como irmãos deixaram de ser irmãos? Não. Mas se você conversa com os parentes toda vez que encontrar com algum deles vai dizer, olha, vocês não deveriam ficar brigados, vocês deveriam
se retratar, vocês deveriam se perdoar, vocês deveriam viver unidos novamente. Por que vocês não voltam? Por que vocês não pedem perdão? Vamos andar juntos. Vocês são uma família. É isso que os parentes vão dizer. Nós somos uma família, meu querido. Uma família. E nós não podemos andar ou viver de forma que nós não cumprimentamos um ao outro, nós não nos preocupamos um com os outros. Porque quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente olha lá para Atos 2, um texto que a gente lê muito aqui na igreja, o pastor Roberto, ele sempre bate nessa tecla de como nós devemos viver, de como deve ser a nossa prática. E quando a gente olha ali, ele diz que eles se preocupavam uns com os outros, eles tinham tudo em comum, ninguém considerava seu, propriamente dito, nada. É de fazer a gente pensar. Porque muitas vezes, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós não colocamos a favor do outro. Ô meu querido, está precisando do carro? Nossa, toma aqui, vá lá, use, Deus te abençoe, vai lá. Não, meu carro não. Às vezes vai levar uma irmã em casa, ó irmã, bate o pé aí, tira a lama aí, porque senão vai sujar meu carro aqui, e não vou levar essa irmã não, ela mora longe, ela mora numa estrada de chão, não vou levar essa irmã lá não. Veja com outra pessoa se pode levar essa irmã lá, por favor. Meus queridos, como é que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido se nós somos uma família? Se nós somos irmãos, temos o mesmo Pai. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Onde ele vai dizer lá em Efésios 1, versículo 5, que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso irmão maior. Por meio de Cristo, ele nos adotou como filhos. Nós somos uma família. Somos uma família. Por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele também, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, que quer dizer paizinho, papaizinho, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Queridos, nós somos uma família, nós deveríamos agir e viver como tal. Recentemente o pastor Armando Bispo esteve aqui falando a nossa igreja, no momento do aniversário da nossa igreja, onde ele mexeu muito com as nossas estruturas, falando sobre isso, sobre a forma de nós vivermos. E algo que eu estava sentado lá atrás com o Danilo, quando ele falou com relação àqueles colchões para ser entregues lá no presídio, e a gente o pessoal levantar um dinheiro para comprar os colchões para ser entregue para os presídios. Muita gente provavelmente deveria ter pensado, falei, eu vou dar meu dinheiro para comprar colchão, esses presos vão queimar esses colchão tudo lá, tá doido, vou jogar meu dinheiro no lixo? Não. E ele contou, aquela história maravilhosa. Meus queridos, nós somos uma família, filhos do mesmo Pai. Nós deveríamos agir como tal. A palavra de Deus que nos diz, porque vós sois filhos, um só Deus e Pai. Deus é Pai de toda a igreja, tanto da terra quanto dos céus. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este Deus único quer relacionar-se conosco como Pai. Quer relacionar conosco como um Pai.
Somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, somos membros da mesma família. Temos a responsabilidade de lutar por preservar a unidade desta família. Devemos manter esse ideal, meu querido. Esse ideal bíblico de unidade para a honra e glória do nosso Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos em um só ser, nosso Deus triuno. Assim também nós devemos ser, diversos, diferentes, mas unidos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus aqui na terra. Nós temos uma canção muito séria, que nós cantamos de vez em quando, e eu me lembro uma vez, num momento também de um aniversário da nossa igreja, onde o pastor Ricardo Barbosa esteve aqui, e ele falando sobre a vida da igreja e tudo, e eu estava ministrando louvor naquele dia, e eu procurei e disse: pastor, tem alguma música que o senhor gostaria de cantar, após a mensagem, tudo, que a gente faz os negócios assim, bem casadinho, a mensagem com o louvor, tudo se encaixando. Ele falou: olha, irmão, veja uma canção aí, uma música que fale sobre essa unidade da igreja, sobre família e tudo. Eu falei: sim, tem aquela música, não sei se o senhor conhece, Corpo e Família. Ele falou: olha, meu irmão, se você quiser cantar ela, tudo bem. E eu fiquei assim, sem entender, né? Eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, lá na minha igreja, em alguns determinados dias, momentos, eu poderia até cantá-la. Quando eu vejo que está todo mundo realmente vivendo o que a música traz, mas eu não conheço a igreja, eu não sei de que forma a igreja tem vivido, de que forma a igreja tem relacionado, e aí nós vamos cantar uma coisa dessa aqui? Olha o que diz essa letra, meu querido. Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá no versículo 3. Ele vai falar para você agir diligentemente por preservar a unidade de espírito no vínculo da paz. E ele fala: como fruto desse coração, eu declaro a paz de Cristo. E eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, a nossa coinonia, de estarmos juntos, isso é precioso. Ele vai falar: somos o quê? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade. Sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade. Expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E esse teu próximo como a ti mesmo, meu querido, vai muito além do que das pessoas que nós gostamos de estar junto. Isso é fácil. Difícil é nós amarmos o nosso inimigo lá fora. Difícil é nós orarmos por aqueles que nos perseguem, como Jesus mesmo instrui. Aí eu parei, eu falei: deixa eu analisar essa letra aqui. Quando ele me disse isso, e eu olhei a letra, eu falei: ele tem razão, é muito sério isso aqui. É muito sério. Ele diz: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Isso é muito sério, né, meu querido? Muito sério. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos cantar uma coisa,
falar uma coisa, o nosso discurso ser um e a nossa prática ser outra, como igreja, como corpo de Cristo, como pessoas que levam o nome de cristão. Não, nós não podemos. Quero convidar você a baixar sua cabeça, e eu quero chamar o grupo para subir. Nós vamos cantar essa canção. Meu querido, se tem alguma desavença entre você e algum irmão, às vezes nem daqui, talvez de uma outra igreja, de onde você esteve, de onde você veio, ou qualquer outra pessoa que você conheça, que você sabe também que é um cristão, que talvez você não esteja vivendo em harmonia, você guarda alguma mágoa, algum rancor. Entregue isso a Deus, confesse, para que nós possamos realmente andar em unidade, meus queridos. Possamos ser um só corpo, andarmos em unidade, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos nesta manhã, ó Pai, dizer que, como o Senhor é um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em plena harmonia e unidade, que assim, ó Pai, possa ser com o corpo vivo de Cristo, com toda a igreja espalhada ao redor desse mundo, ó Pai. Que nós como cristãos, ó Pai, essa é a nossa oração, que nós como cristãos espalhados ao redor desse mundo, ó Pai, possamos viver em união, possamos estar realmente vivendo em um só corpo, vivendo, ó Pai, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, nos submetendo a um só Senhor, e estarmos, ó Pai, desfrutando dessa comunhão em família, onde nós temos um só Deus e Pai. Ó Pai amado, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Dá-nos mais amor, ó Pai. Dá-nos amor, ó Pai. Primeiramente por Ti. Possamos nos submeter, ó Pai, ao Teu senhorio. Possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, ó Pai. Para que assim então, ó Pai, nós possamos amar o nosso próximo. Possamos amar, ó Pai, os nossos irmãos que fazem parte de uma só família. Assim, ó Pai, nós oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém.